Hoje nós vamos conversar com o Coronel Carlos Eduardo de Franciscis Ramos, que é doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e hoje é o coordenador geral do Observatório Militar da Praia Vermelha. Coronel, muito obrigado pela sua presença aqui no Planeta Azul. Obrigado pelo convite, doutor Gamberini. Um prazer nosso estar aqui participando do Planeta Azul. O senhor participou da coordenação da intervenção militar no Rio de Janeiro. Que avaliação o senhor faz desse período de intervenção no Rio? Bem, a nossa participação na atividade de intervenção federal no Estado, na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela remonta a um acompanhamento que nós vimos fazendo por meio do Observatório Militar da Praia Vermelha das atividades de segurança pública e crime organizado, desde 2017. Com o decreto da intervenção, nós aceleramos esse acompanhamento até pela intensidade das atividades que ocorriam na intervenção e também fomos chamados a participar como contribuição no assessoramento e na consultoria técnica para a elaboração do Plano Estratégico de Intervenção Federal e, posteriormente, do Plano de Gestão do Conhecimento. 2 planos de primeiro nível que compõem o portfólio de planos da intervenção federal. A ação das Forças Armadas na segurança, no caso específico dessa intervenção federal, ela teve êxito, na sua opinião? Creio que sim. Os resultados, ao final de todo o processo da intervenção federal, encerrada em 31 de dezembro de 2018, em que pese nós temos ainda uma parte da Secretaria de Administração do Gabinete de Intervenção Federal ainda ativado por conta da execução dos diversos processos licitatórios, mas fechando em termos operacionais, em termos de dados, nós tivemos redução em todos os dados dos índices de criminalidade, desde o crime ao patrimônio, como o crime contra a vida também. Nós ouvimos várias vezes militares e civis também dizendo que não é função do Exército fazer segurança pública. Nesse caso, a que o senhor atribui, como o senhor disse, o êxito dessa operação no Rio de Janeiro? Bem, o artigo 142 da Constituição, ele estabelece as missões das Forças Armadas. E dentre essas missões, subsidiariamente, nós temos a garantia da lei e da ordem por solicitação de qualquer um dos poderes. E a atividade de garantia da lei e da ordem há que se diferenciar do que aconteceu na intervenção federal. A atividade de garantia da lei e da ordem tem sido utilizada pelo governo federal de forma sistemática, até de forma repetida em diversas situações, motivada até mesmo por solicitação de alguns estados, de governadores de estado. Como a lei está previsto na lei. O caso da intervenção federal, ele é um pouco diferente, porque o Estado do Rio de Janeiro, desde meados de 2017, ele já encontrava-se com uma ação de garantia da lei e da ordem ativada por meio de um decreto presidencial. Qual era a finalidade dessa ação de garantia da lei e da ordem? Era reforçar as polícias, que estavam com desgaste material, desgaste pessoal. Vale lembrar que o Rio de Janeiro vinha de uma crise econômica muito forte, ainda permanece, que continua. O Rio de Janeiro, em 2017, ele busca socorro, busca apoio no regime de recuperação fiscal, que já é uma forma de intervenção no poder econômico do Estado. E a partir daí, as atividades de garantia da ordem vêm dar esse suporte. Ocorre que, do momento em que é decretado a garantia da lei da ordem, em meados de 2017, até fevereiro de 2018, diversos acontecimentos pioraram a situação, pioram ou vão apresentando uma degradação da situação de segurança pública do Estado,
de maneira que após o carnaval, que talvez tenha sido o estopim, né, as imagens do carnaval, em que pese, pelos dados, talvez não fosse nem o estado com o maior índice de criminalidade, mas pelo apelo cultural que tem o Rio de Janeiro. É um palco, né? Exatamente. Então, tudo aquilo leva o governo a decretar a intervenção federal, que poderia ter sido qualquer autoridade nomeada para essa atividade. A presidência da República escolhe o comandante militar de área daqui do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, né, obviamente, para que também acumulasse a figura de interventor. Coronel, um dos grandes problemas da segurança no Rio de Janeiro talvez o maior seja o difícil acesso às regiões onde o crime está mais concentrado, o tráfico de drogas. Em segundo lugar, é o armamento que eles têm, que é um armamento, me parece, de grande qualidade. Como é que esse armamento chega naquela região? Bom, eu vou começar respondendo pelo início da pergunta. E aí eu acho que também tem uma responsabilidade da organização urbana por parte das prefeituras. As prefeituras também têm um componente na segurança pública, desde a iluminação, da urbanização, do espaço, da ocupação desordenada do espaço público. Isso tudo cria as condições, né, de muitas vezes, em certos casos, de insalubridade, bastiões, né, insalubres para a população que ali mora, e que se revestem exatamente em verdadeiras fortificações para a instalação do crime, das atividades criminosas, né? A segunda parte da pergunta do senhor diz respeito ao armamento. O que se observa nos últimos anos é uma evolução do armamento a sendo utilizado pelas facções criminosas. Se nós nos reportarmos aos inícios dos anos 90, o tipo de armamento que se apreendia era armamento antigo ou desviado de alguma força de segurança, né? Ou ainda recebido por meio muito a coisa da África, do leste europeu, mas armamentos velhos, merecendo manutenção. Esse era o quadro dos anos 90. Hoje está muito diferente. Hoje o que nós encontramos é o armamento no estado da arte, né? Todos eles com o que tem de mais sofisticado em termos de capacidade de letalidade, de precisão. Esse equipamento entra no Brasil pela fronteira terrestre ou entra pelos aeroportos? Eu acho que nós temos um misto, né? Nós temos casos recentemente aí descobertos, acho que 2 anos atrás, uma quantidade de fuzis significativa dentro de máquinas de refrigeradores, ou de boilers, se não me engano, né? Também tivemos há pouco tempo armas sendo transportadas e armazenadas as suas peças, né? Então as peças são traficadas e depois aqui dentro que são montadas, não é o fuzil montado. Então isso dificulta também o rastreamento. E nós temos a maior parte do nosso comércio por via marítima. Então nós temos uma quantidade de entrada nos portos enorme. 8 mil e tantos quilômetros. A fiscalização ela é feita por amostragem. Então eu acho que é uma entrada, obviamente isso aí, a Polícia Federal, a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, vem realizando diversos estudos nesse sentido. A fronteira, nós temos também problemas com armamento, né? Nós temos algumas fronteiras no nosso entorno estratégico que, historicamente, né, tem problema de fornecimento de armas, e nós sabemos isso pela própria disputa de facções de criminosas em atuar nessa área. O senhor está falando do Paraguai? Recentemente, Paraguai, nós tivemos diversos eventos. A questão da desmilitarização das Farc também pode ser um canal de entrada de armamento, que uma vez que eles não estão usando esses armamentos na Colômbia. O mercado ele é dinâmico, né? Então a gente observa que pode ser também que haja algum tipo de tráfico nessa região. Mas isso aí tudo são trabalhos de inteligência que são feitos pelas polícias. É um trabalho que nós estamos iniciando também lá
no Observatório de Mapeamento e de Acompanhamento do Tráfico de Armas, para tentar entender melhor essa dinâmica. E realmente o que a gente observa é exatamente isso, um incremento, tanto na quantidade, não só de armamento, também como de munição, e da qualidade também desse armamento que vem chegando aqui no Brasil. E que tipo de ação se deve tomar para, pelo menos, diminuir esse contrabando de arma? As Forças Armadas, elas têm o seu sistema de vigilância dentro dos seus projetos estratégicos, o Exército com o seu SISFRON, Sistema Integrado de Segurança de Fronteira, que hoje está com o seu projeto piloto na região centro-oeste, e ele vem exatamente no sentido de criar as melhores condições de guarnecer uma fronteira como a nossa, de quase 8 mil quilômetros quadrados, 8 mil quilômetros de extensão, mais de 7 a 8 mil quilômetros de extensão. Então, não tem como a gente colocar um soldado de braço dado do lado do outro, nem um policial. Nós temos que trabalhar com inteligência, com tecnologia, e é nesse sentido que o SISFRON ele vem trabalhando. As demais forças também têm buscado os seus sistemas de vigilância e futuramente esses sistemas deverão estar integrados de forma a proporcionar melhores instrumentos de apoio e decisão, de políticas públicas, né, de política de segurança, não só a relação às armas, mas em relação a todos os crimes transfronteiriços. Entre todas as fronteiras terrestres que o Brasil tem com países da América do Sul, existe alguma que seja mais problemática? Nós estamos aqui Paraguai, Colômbia. Se nós formos ver o traçado das nossas fronteiras, né, nós temos fronteiras que são totalmente vivificadas, né? A fronteira com o Paraguai é bem vivificada, nós temos exemplo ali, tanto de Cidade do Leste como Foz do Iguaçu. O que o senhor chama de vivificada? Totalmente integradas, temos cidades de ambos os lados, né? Tem até quem estuda a fronteira tem até um termo específico que fala, quando tem esse caso, né? Mas Guajará-Mirim é a mesma coisa, nós temos também em Ponta Porã, no Mato Grosso, algo muito parecido com o Paraguai. Então, essas fronteiras elas são sempre muito difíceis de monitoramento, porque o que separa um país do outro é uma rua, né? Então, como guarnecer isso? É muito difícil, né? Tem que se estabelecer um novo modelo de fiscalização dentro do perímetro, talvez, da cidade. Aí, obviamente, temos que pensar um pouco mais sobre isso. Mas não é na fronteira exatamente que está o problema. Estamos falando de duas cidades que estão integradas. Nós temos também fronteiras que estão inabitadas ainda, né? Que são ainda limitadas por cursos de rio, algumas por linhas geodésicas, né? Somente linhas geodésicas que no terreno não se manifestam. A fronteira com a Colômbia, por exemplo, nós temos um trecho enorme de uma linha geodésica em que você estiver lá dentro, você não sabe onde você está, né? E aí você tem também um ambiente propício aos crimes transfronteiriços. Mas detectar exatamente qual é o país, eu acho que talvez ele não seja a melhor estratégia, porque essa criminalidade ela é dinâmica, né? Então, eu acho que cada tipo de fronteira merece um estudo específico, né? E um tratamento específico, e eu acho que é com essa ideia que o SISFRON vem trabalhando. A fronteira com a Venezuela hoje preocupa mais as Forças Armadas brasileiras? Bom, a fronteira com a Venezuela hoje, o problema é um problema humanitário. O que está sendo feito na Venezuela é uma ação humanitária de um socorro à população de um país amigo, de um país vizinho, e que vem sendo desencadeado, vem sendo conduzido pelo Exército, parte das Forças Armadas, particularmente o Exército, e com o apoio de agências internacionais, né? Eu tive a oportunidade de estar lá no ano passado, na Operação Acolhida, e realmente o trabalho que vem sendo feito é um trabalho com muita dignidade. Pacaraima. Pacaraima, né? Depois a ida até Boa Vista e já hoje nós temos as atividades de interiorização para o país, para o interior do país, para os grandes centros. Uma vez que o estado de Roraima não consegue absorver a quantidade de refugiados. Essa é a questão hoje que nós temos com a fronteira com a Venezuela.
e, obviamente, as questões sociais, né? As questões sociais decorrentes desse estado, né, de desemprego, porque esse pessoal entra, é dado o apoio, mas eles não têm alguma ocupação, né? Passam o dia inteiro precisando de uma ocupação. Alguns até voltam, retornam, levam em trânsito para lá, às vezes até mesmo levando algum tipo de mantimento, recurso, mas a verdade é que não há uma atividade. O estado de Roraima ele tem absorvido o que pode de mão de obra já no seu estado, mas o que realmente vai aliviar e diminuir essa tensão social é a interiorização para os principais centros do país. Queria agradecer a entrevista com o Coronel Carlos Eduardo de Franciscis Ramos, que é doutor em Ciências Militares pela Escola do Comando do Estado-Maior do Exército e também hoje coordenador geral do Observatório Militar da Praia Vermelha. Muito obrigado, Coronel, pela entrevista. Prazer. Uma satisfação estar aqui na USP e participar desse programa. Espero que tenha sido de alguma utilidade para a nossa universidade. Muito obrigado. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.